In progress. Pronto. Vamos lá, então. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Carlos Henrique dos Anjos, eu sou médico oncologista aqui do Sírio-Libanês de São Paulo e hoje é um prazer estar aqui com esse time de experts para a gente dar início, então, às reuniões multidisciplinares do GBCAM, do Grupo Brasileiro de Estudo do Câncer de Mama. Essa é uma iniciativa que a gente pretende ter ao longo do ano de 2022, no qual a gente vai trazer os principais atores que atuam no manejo dos pacientes com câncer de mama, incluindo, obviamente, mastologista, radiologista, radio-oncologista, geneticista, onco e assim por diante, e tem por intuito discutir casos baseados em casos clínicos, mas de temas mais raros ou incomuns na prática do dia a dia, mas que sempre são absolutamente importantes para a nossa discussão. Essa é uma iniciativa de educação médica continuada, apoiada não só pelo GBCAM, mas tem apoio também da SBM, da Sociedade Brasileira de Masto, e da SBRT, da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Então, para a gente é um grande orgulho ter o apoio dessas duas instituições para esse evento. E para hoje, começando então agora, no dia 14 de fevereiro, essa discussão, a gente escolheu um tema que a gente julga bastante pertinente, que é o câncer de mama em homens, uma entidade relativamente rara, totalizando aí 1% ou menos dos casos de câncer de mama como um todo, e para integrar o time de discussão de especialistas, eu vou contar aqui com, como eu comentei, um time de grandes experts, aqui em ordem alfabética, sem nenhum juízo de valor, o César Cabelo dos Santos, que é o nosso colega mastologista da Unicamp, a Dani Guzmão, a radiologista de Brasília, que atua na Rede DOR e também na Clínica Vilas Boas, a Márcia Silveira Grounders, que é a nossa colega patologista do Rio Grande do Sul, do Moinhos de Vento, a Nilciana Maia, radio-oncologista do Araújo Jorge, e o Rodrigo Santa Cruz Guindalini, grande amigo, oncologista clínico e oncogeneticista da Rede DOR lá de Salvador. Então, pessoal, boa noite para todos, é um imenso prazer contar com todos vocês aqui, e eu queria, em nome do GBCAM, agradecer a presença de vocês aqui essa noite conosco, tá legal? Eu vou começar, então, o compartilhamento aqui da minha tela, e como eu comentei, o objetivo, então, dessa reunião multidisciplinar é ser baseada em casos clínicos, né? Então, por conta disso, a gente vai iniciar aqui com esse casinho, né, que eu trouxe aqui para a gente. Basicamente, então, esse é um homem de 51 anos, casado, 2 filhos, natural e residente de Campinas, que como comorbidade ele tinha um diabetes mellitus tipo 2, não insulino dependente, sem lesão de órgão-alvo, sem AVC prévio, sem IAM prévio, sem disfunção renal ou neuropatia periférica, nada disso, com uma hiperplasia prostática benigna. Em termos de medicamento, ele usava dapaglifosina, metformina e pioglitazina para controle do diabetes, e ele procurou, então, um mastologista, no caso, o Cabelo, que está aqui conosco, que vai poder comentar em mais detalhes, procurou, então, o consultório em janeiro de 2021 por uma queixa de uma nodulação não dolorosa em mama esquerda retroaureolar, que tinha sido notada há poucas semanas e que era palpável do ponto de vista clínico. Obviamente, preocupado com essa clínica, preocupado com essa nodulação, foi solicitado exames de imagem, então, para esse paciente, e esse paciente começou a fazer uma mamografia em ultrassom. Dani Guzmão, nossa radiologista da reunião, o que você pode comentar para a gente dessa mamografia que está aí na tela? A gente tem aqui uma incidência em crânio caudal da mamografia, mama direita e mama esquerda. Na mama esquerda, na região retroareolar, a gente observa um nódulo denso, circunscrito, que apesar de ser retroareolar, ele é excêntrico à papila, então assim, ele não tem continuidade com a papila, que é um dos critérios que a gente utiliza para fazer o diagnóstico diferencial com ginecomastia. Passa o próximo, Cacá. Claro. Aqui a gente vê na média lateral, né, esse nódulo. Acredito que esse marcador cutâneo aqui deve ter sido colocado na área do nódulo palpável, né, então há correspondência entre esse nódulo com o nódulo palpável, e não tem sinais de linfonodomegalia axilar. Na verdade, assim, nesse caso, a gente não precisaria nem ultrassom, né? A mamografia é o exame para fazer a mamografia diagnóstica, ela é o exame de escolha para pacientes sexo masculino com nódulo palpável. O ultrassom, ele tem mais indicação, na verdade, para poder fazer um estudo dirigido para orientar a biópsia,
porque a presença de um nódulo sólido, mesmo com características, no caso, um nódulo desse, numa mulher, a gente poderia até pensar num nódulo provavelmente benigno, mas isso não é uma coisa que a gente coloca para homem, porque não se espera. Então, assim, a probabilidade de malignidade é muito mais alta do que a gente teria com BIRADS 3. Tá. E Dani, alguma variação do método de imagem que você usa de acordo com a idade do paciente aqui? Isso diferencia, assim como em mulheres, faz alguma diferença pensar se o indivíduo é mais jovem, mais velho, ou não muda absolutamente nada por conta de a gente não ter grandes alterações em termos de lipossubstituição ou densidade glandular da mama masculina? Como que você enxerga isso? Na verdade, assim, do ponto de vista de idade, o exame de escolha para pacientes com alguma alteração mamária de sexo masculino abaixo dos 25 anos é a ultrassom. Em geral, acima dos 25 anos é a mamografia, né? É o método de escolha para fazer o exame de mama desses pacientes. Não tem diferença em termos de protocolo é o mesmo, a gente faz as mesmas incidências que faz para a mulher. E no caso, as incidências complementares vai ser a depender do que a gente achar. Sei lá, se tiver calcificação associada, vai fazer magnificação, alguma coisa assim. Mas o método de escolha, em geral, a partir dos 25 anos, é a mamografia. Abaixo disso é muito raro ter câncer, né, em homens. Sim. Cabelo, você queria comentar alguma coisa, eu acho, ou foi impressão minha? Não, na verdade, não, mas na verdade o questionamento da Dani, que a Dani disse, né, esse marcador cutâneo era porque o nódulo realmente era palpável, né, e ele, do Carlos, era um nódulo empastado, endurecido, realmente não parecia uma ginecomastia, né, que seria o diagnóstico diferencial nesse caso, tá? E assimétrico, né, cabelo E num lado assimétrico. exclusivo, né? Isso, a axila clinicamente perfeito. realmente era negativa, né, que condiz com a imagem, né? Uhum. E chamou bastante atenção mesmo essa correlação da imagem com a clínica. Perfeito. Aqui a gente tem uma foto, obviamente que não é um exame dinâmico como a gente gostaria, né? Então dificulta um pouco para a Dani, porque é uma foto propriamente dita fixa do ultrassom, mas algum comentário adicional aqui, Dani, no ultrassom? Na verdade, assim, é o que a gente esperava, né? Um nódulo sólido, com margens circunscritas, né? Oval, com paralelo à pele. Teoricamente, por exemplo, uma mulher poderia até ser enquadrado no PER3, mas para homem não tem jeito. Então, assim, é um BIRADS 4 com indicação de prosseguir a investigação com biópsia. Ultrassom, no caso, a vantagem é para orientar a biópsia para fazer. Tá legal. Lesão super bem delimitada na mamografia, lesão bem delimitada no ultrassom. Algum papel de ressonância, Dani, numa situação como essa? A ressonância realmente acho que não acrescenta muita coisa aqui, não. Tá legal, perfeito. Acho que faz sentido, né? Tudo bem delimitado, você sabe onde a lesão está e baixo risco de ter passado alguma coisa desapercebida na mama oposta contralateral, correto? Até porque a incidência de bilateralidade aqui também vai ser menor. Bom, então vamos lá. Acho que a Dani gabaritou tudo aqui o que a gente já tinha discutido, né? Então, basicamente, ultrassom e mamografia foram feitos para esse paciente. Tinha lá uma lesão na mama esquerda, um nódulo sólido, medindo algo em torno de seus 2 centímetros, circunscritos, com contornos regulares. Correspondendo à lesão palpável, né? A mamografia, nódulo denso, bem delimitado, em torno de 2 centímetros, retroareolar à esquerda. Uma biópsia de agulha grossa guiada por ultrassom foi solicitada na ocasião, que mostrou um carcinoma invasivo tipo não especial, grau histológico 2. Receptores de estrogênio e progesterona 100%, HER2 negativo, um score de 0, um KI de 10%. Esse paciente também foi submetido a estadiamento sistêmico, com uma cintilografia óssea e tomografias de tórax, abdômen e pelve, que não demonstrou evidência de doença à distância em órgãos viscerais, nem uma alteração osteogênica suspeita para lesões ósseas. Márcia, aqui a gente tem uma foto aí da biópsia, né? Você quer comentar um pouquinho essa foto para a gente? Sim, boa noite a todos. Aí nós temos um carcinoma invasor de tipo não especial, que é o mais comum em mama e em mama masculina também, onde vocês podem ver esses agregados, então, de células, são blocos celulares, na verdade, infiltrando esse tecido conjuntivo. No próximo slide, por favor, eu acho que tem um detalhe maior dos núcleos. São núcleos com uma atipia intermediária para intensa, não forma nenhum túbulo, né? E o índice mitótico aqui não é muito alto, então ele acabou sendo um grau 2, né? Um CDI grau 2. Próximo. Bom, ele é hormônio super positivo, né? Esse é a imunistoquímica de receptor de estrogênio,
onde praticamente todos os núcleos aí, né, são positivos, são com coloração marrom forte, né? O próximo, então, ele é estrogênio positivo, progesterona também, fortemente positivo, 100%, então, all red 8, para quem está acostumado com all red, nos dois, all red 8, 3 mais 5, e aqui 100% forte. Acho que o KM67, então, índice de proliferação é em torno de 10%. Então, nós temos aí um tumor luminal com um KI baixo, não é isso? Tá bom? Perfeito. Obrigado, Marcia. Lhe chama a atenção? Eu sei que você vai ter uns slides especiais aí para a gente, você vai apresentar um pouquinho das diferenças entre o que se espera nos achados patológicos entre homens e mulheres, mas lhe surpreende esses achados ou um quadro bastante típico para um câncer de mama em homens? Esse é um padrão bem típico. Vocês vão ver que talvez o KMA7, o mais frequente, é um pouquinho mais alto do que esse caso aqui, tá? Mas os luminais dominam totalmente a mama masculina. Perfeito. A Marcia vai entrar em detalhes a respeito disso. A gente preparou alguns kits de slides decks aqui sobre alguns temas, incluindo a parte de patologia, e daqui a pouquinho ela já vai entrar nesse tema. Rodrigo Guindalini, aqui está uma avaliação do histórico familiar desse paciente. Eu te peço desculpa que a gente não tem um heredograma, que eu sei que isso ficaria mais elegante e mais adequado, mas basicamente esse paciente contava aqui para a gente, né, que o pai dele teve câncer de estômago e próstata e faleceu aos 79 anos após o diagnóstico do tumor gástrico, um irmão com câncer gastroesofágico diagnosticado aos 60, um avô paterno com um câncer de bexiga, não tenho detalhe se ele era tabagista sim ou não, tio paterno com câncer de próstata aos 70, tia materna com tumor do sistema nervoso central aos 50, avô materno com câncer de pulmão e bexiga aos 69 anos e um ainda contribuidor a mais aqui, que os pais eram primos de primeiro grau. O que você me conta, Rodrigo, a respeito do histórico familiar desse paciente e quando investigar o risco de heranças germinativas, de variantes patogênicas germinativas nesses pacientes com câncer de mama em homens? Então, boa noite a todos. Obrigado pelo GBCAM, pelo convite. É um grande prazer estar aqui entre amigos. Sem dúvida, Carlos, assim, quando a gente avalia o histórico familiar, é interessante ter o heredograma, porque a gente pode também tentar entender se existiam muitas mulheres que representavam bem tanto o lado paterno como o lado materno. Às vezes, a gente se surpreende, tem um dos lados que você tem poucos casos de mulheres que sobreviveram a mais do que 45, 50 anos, e isso faz com que a gente tenha uma impressão inadequada, a gente chama de história familiar limitada em alguns cenários. Então, quando a gente avalia, então, o histórico deste paciente especificamente, o que chama a atenção para a gente são os casos de câncer de próstata. A gente sabe que existem genes de predisposição a câncer de mama, que também, no homem, aumenta o risco de câncer de próstata, e a gente está falando aqui que o pai dele teve um câncer de próstata e o tio paterno, né, o irmão do pai, também tiveram um câncer de próstata. Então, tirando esses dois tipos de cânceres, os outros, câncer de bexiga, gastroesofágico, pulmão, muito associados a fatores externos, né, como tabagismo, a fatores, por exemplo, gastroesofágico também, a depender da histologia, né, se for SEC uma coisa, se for adenocarcinoma muito associado a H. pylori, então, fatores externos, né, não associados a fatores hereditários de uma forma geral. Então, o que me chama a atenção são esses dois casos, e a mensagem que eu acho que tem que ficar aqui para todos os colegas que estão assistindo é que, independente, se esse paciente não tivesse nenhum familiar com câncer, a presença de câncer de mama em homem já é indicativo da realização do teste genético germinativo. Então, assim, a gente tem esses comemorativos nesse histórico, 2 casos de câncer de próstata, mas mesmo que eles não existissem, todos os homens com câncer de mama devem ser submetidos a teste genético. E se por acaso este paciente não teve a oportunidade de fazer isso, esse teste genético ele se transfere para os parentes de interesse. Então, se você tem
o pai ou um tio que teve câncer e faleceu e ele não teve a oportunidade de fazer o teste. Esse teste, então, tem que ser indicado para a sobrinha, para a filha, para a irmã e assim por diante. A segunda pergunta, sem dúvida, que você provavelmente fazer o que fazer, né? Qual seria o teste genético, né? E a gente sabe que... Antes dessa pergunta, conta para a gente aqui, Rodrigo, se a gente faz esse teste, porque é a imensa maioria dos homens que tem alteração de BRCA, sim ou não. Então, quando eu peço o teste, meu valor pré-teste, eu estou esperando encontrar alguma variante patogênica germinativa em 10, 15, 50 ou 70% dos pacientes. A gente tem esse dado? Essa pergunta é fantástica porque a nossa impressão é que, nossa, se a gente está alertando que todos os pacientes precisam fazer, provavelmente esse número vai ser imenso, né? Vai ser acima de 50, mas não é, certo? Então, a gente acredita que cerca de 15% dos casos que nós fizermos um teste genético, mesmo que seja um teste genético amplo, a gente vai encontrar alguma predisposição hereditária a câncer nos homens com câncer de mama. Então, não é a grande e imensa maioria, mas é o suficiente para que todos os homens precisem realizar esse teste. Sem dúvida, a maior parte dos casos que vêm positivos, o gene mais frequentemente associado é o gene BRCA2, de longe o mais comumente associado à predisposição a câncer de mama em homens. Alguns estudos mostrando assim um hazard ratio, assim, um aumento de risco de câncer em pacientes BRCA2 já maior do que 100 vezes, né? Então, assim, é muito relevante. E enquanto existem outros genes que também já foram identificados com uma associação um pouco mais, um risco um pouco menor, como o BRCA1, PALB2 e CHEK2 também, certo? Mas a gente ainda não tem muitos estudos com painéis em homens, então acho que a gente ainda tem muito que aprender com esses pacientes. Mas, em princípio, BRCA2 é o gene que não pode sair da nossa cabeça quando a gente pensa em câncer de mama em homem. Legal. O pessoal que está nos acompanhando aqui perguntou se você pensaria também em Lifraumene, dado a presença de uma tia com sistema nervoso central, ou se isso não lhe chama tanto a atenção. Acho que faz parte dos genes que a gente chama de core tumors, né, do sistema de Lifraumene. Então, câncer são os cânceres de mama, os sarcomas, as leucemias e os tumores do sistema nervoso central. Então, assim, sem dúvida, a gente tem que pensar, né, e não limitado a isso, também tem os adenocorticais. A gente tem que pensar, sem dúvida, mas, assim, quando você vai ver os estudos que avaliaram pacientes com câncer de mama em homem, a representação de tumores, de mutações de TP53 não é tão relevante assim, tá? Isso não quer dizer que a gente tem dado suficiente aqui no Brasil para excluir a necessidade de fazer um teste em TP53, principalmente por causa da nossa mutação brasileira mais comum no Sul. A gente não tem dados ainda muito robustos para dizer o quanto que esta mutação pode estar impactando no aumento de risco de câncer de mama em homens. Rodrigo, achei uma variante patogênica em BRCA2. Qual que é o lifetime risk desse paciente? Tem que ficar estressado com a mama contralateral? Precisa pensar em cirurgia redutora de risco de mama contralateral oposta? Cabelo, fica à vontade também para participar, porque a gente sabe que você também é especialista nessa área. Então, assim, os estudos mostram em torno de, para pacientes BRCA2, um risco cumulativo em torno de 6%, no máximo a 10% de risco, tá? Alguns trabalhos associando o Polygenic Risk Score nesses pacientes, você associando o achado de BRCA com alguns marcadores de Polygenic Risk Score, chegando até 15% aqueles que têm um percentil maior no Polygenic Risk Score. É muito, né? Se você parar para pensar qual é a chance de um homem desenvolver câncer durante a vida. É por isso que para pacientes BRCA2 existe esse aumento brutal quando você compara com o resto da população em geral. Então, justamente por ele ter um risco inferior às mulheres, né, de uma forma geral, de desenvolverem câncer durante a vida,
de uma forma geral, você não recomenda, né, procedimentos preventivos. Mas eu vou deixar aí para o Cabelo aí, que essa é a área dele. Não vou entrar muito nisso, não. Vamos lá, Cabelo. Rodrigo, é exatamente isso que você falou, né? Não existe nada estabelecido, né, em termos de mastectomia redutora de risco nesses homens, não é? Mesmo nos homens saudáveis e nos homens com câncer em relação à mama contralateral. Isso não está estabelecido. O que existe é uma recomendação em relação a rastreamento dessa população, né, Rodrigo? Os homens, né, acima dos 35 anos, que tenham, por exemplo, mutação em BRCA2, variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas em BRCA2, deveriam ser estimulados a fazer o autoexame, não é? Se tiverem ginecomastia, fazerem mamografia anual e exame clínico também periódico, pelo menos anual. Agora, indicação de cirurgia redutora de risco, ela tem que ser particularizada, né? Na minha prática, eu operei alguns homens com câncer de mama e mutação em BRCA2 e BRCA1 também, eu tenho um caso de BRCA1, que até vou mostrar aqui, que optaram por fazer a mastectomia contralateral, sim, apesar da falta de evidência, sim, em relação a isso, né? Mas, no fim das contas, os homens acabam querendo tirar quando eles têm doença de um lado. Nos casos de pacientes saudáveis, assim, eu acompanho 2 ou 3 casos que optaram por só fazer o acompanhamento. Muito bem. Inclusive, Rodrigo, eu tenho um caso aqui, mas... Inclusive, viu, Carlos, eu tenho um caso de um menino que tem mutação em BRCA1 e 2, as duas patogênicas, e optou por fazer o segmento. A gente tem feito o segmento dele. Justo. Como o Rodrigo comentou, né, o lifetime risk desses pacientes ainda é abaixo de uma mulher sem nenhuma variante patogênica. Então, acho que é razoável considerar nenhuma forma de cirurgia redutora de risco. Acho que faz sentido. A gente tem algumas outras perguntas, Rodrigo, mas acho que dá para a gente deixar para o próximo caso, que a gente ainda vai voltar no mérito aí das variantes patogênicas. Assim a gente consegue dar um pouquinho de segmento no caso e entrar em algumas outras discussões. Esse paciente, então, como era recomendado, foi submetido a uma avaliação de variantes germinativas e ele não apresentava nenhuma alteração. Ele foi submetido a um sequenciamento pela Illumina, com todos esses genes destacados aí à esquerda de vocês, e ele também foi submetido a uma análise de grandes inserções e deleções, uma análise por MLPA, e não foi encontrada nenhuma alteração. Rodrigo, está satisfeito ou queria alguma coisa adicional para esse paciente? Eu acho que o exame ele compreende os principais genes, tá, associados à predisposição a câncer de mama em homem. Teve o cuidado, né, de pesquisar mutações que são um pouco mais complexas de detectar por NGS, são as grandes deleções através do MLPA, e isso, às vezes, é um tópico muito sensível para discutir com os pacientes, porque eles acham que, poxa, eu vou fazer um teste super grande, com mais de, sei lá, não sei quantos genes tinham aqui, mais de 20 genes, eu preciso complementar, a depender do laboratório que fez, existe sim a necessidade de fazer essa complementação. Como vocês podem ver aqui, eles colocam isso no laudo, logo em cima de resultados, né? A análise de variante número de copas foi realizada através de cobertura. Esta não é a metodologia mais indicada para análise, né? Eles deixam isso claro aqui no laudo, e é muito importante que as pessoas leiam isso na metodologia dos seus parceiros que vocês estão pedindo os testes, porque tem alguns parceiros que têm validações muito bem feitas e que muitas vezes não faz necessário seguir a investigação com a MLPA, mas quando o laboratório especifica isso no laudo, então sempre complemente. E aí a realização desse teste complementar traz aí esse resultado negativo na imensa maioria dos casos. É muito raro ele detectar alguma coisa, mas sempre quando você está começando a ficar desanimado para continuar pedindo, aparece um positivo. Então, nunca esqueça de fazer isso. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Bom, Cabelo, você assume aqui agora, então. Conta para a gente aí qual foi sua conduta baseada, então, né,
na tomada de decisão desse caso. Então, um homem de meia idade, sem grandes comorbidades, um diabetes tipo 2 bem controlado, com essa lesão aí de 2 centímetros na mama esquerda, que confirmou carcinoma ductal invasivo grau 2, receptor de estrogênio e progesterona 100%, axila clinicamente negativa no exame e na mamografia e no ultrassom. Conta um pouquinho para a gente aí, Cabelo, como é que foi a conduta. Isso mesmo, Carlos. Olha, na verdade é o seguinte, vocês veem, né? Ele não tem uma mama grande, né? Apesar da mamografia parecer maior, mas era boa parte da mama realmente era só gordura. E o nódulo, ele era bem central. Passa a próxima, por favor, Carlos. Olha, vocês estão vendo? Essa área redondinha em volta do complexo areolo-papilar corresponde ao nódulo e ele tinha até uma retração clínica, né? Não dava para chamar T4B, hoje a gente não classifica T4B com a clínica, né? Precisa ter ulceração e era só uma retração mesmo. Então, como tinha que se retirar uma área grande ali em volta, a opção foi fazer uma mastectomia, apesar de que não é obrigatória, vou falar isso na minha apresentação, a mastectomia não é obrigatória como indicação cirúrgica nos homens. Então, a proposta foi fazer uma ressecção, uma incisão Stewart, retirando toda a mama. Observem que o fuso de pele não corresponde a toda a mama que deve ser retirada, né? Então, aí a preocupação que a gente mantenha um retalho fino até próximo da clavícula, no limite superior, próximo do músculo da projeção da face do reto abdominal no limite inferior, no externo, no limite medial e na projeção aí do músculo glande dorsal lateralmente. Vocês estão vendo que a mama foi realmente cuidadosamente retirada e, além do espécime mamário, foi feita uma pesquisa de linfonodo sentinela utilizando o radiofármaco como localizador. Tá? Pode passar o próximo. Isso aqui é uma impressão imediata, tá, da cirurgia com a colocação do grande Portovac, na incisão Stewart, próximo. E aqui é um pós-operatório de 28 dias, uma cicatrização bastante razoável. Vocês estão vendo que a assimetria até que não é tão importante. Existe a possibilidade aí de você fazer uma lipoenxertia assim tardia e tentar ocupar esse espaço que ficou aí faltando em relação à mama contralateral e depois até fazer o complexo areolo-papilar ou com pigmentação, micropigmentação ou até com retalho local, tá? Acho que é essas imagens dele, né, Carlos? Isso. Acho que sim. Aqui tá o resultado do anátomo patológico final, né? Mostrando aí mastectomia esquerda e pesquisa de fotosentinela, carcinoma ductal invasivo grau 2, 2,5 centímetros no maior diâmetro, invasão linfática e perineural positivas, raros focos de CDIS de alto grau, margens livres de CK2 linfonodos, ambos negativos, 0 de 2. Aí receptores de estrogênio e progesterona, como a gente já tinha visto na biópsia, positivos, em 80% cada um deles, HER2 negativo com score de 0, um KI de 15%, estadiamento patológico final, um PT2, 2,5 centímetros, PN0, 0 de 0,2 centímetros. Nilciana, esse paciente foi submetido a mastectomia e pesquisa de linfosentinela. A mastectomia veio uma lesão de 2,5 centímetros. A gente muda aqui a nossa conduta em termos de radioterapia. O fato de ser homem impacta na decisão de fazer radioterapia adjuvante? Isso muda o fluxo de tomada de decisão em relação à radioadjuvante? Talvez temos perdido. A Luciana comentou que talvez tivesse que a internet instável, talvez a gente tenha perdido ela nesse momento. Assim que ela voltar, a gente coloca a pergunta de volta para ela, sem problema. Daqui a pouquinho ela tá de volta aqui. A gente conversa a respeito desse com ela. Oi, pessoal. Bom, já voltei, perdão. Caiu a conexão. Consegue... Bom, acho que eu só perdi a sua pergunta. Você pode repetir, Carlos? Você teria indicação de radioterapia, claro. Não é isso? Exatamente. Minha pergunta é, veja, isso é um homem, não é uma mulher, e a priori em mulheres, né? Isso é uma lesão menor do que 5 centímetros, tem que ser comprometida, mastectomia. A gente, na maior parte de nós, né, doença luminal, não teria indicação de rádio. Tem alguma mudança pelo fato de ser homem? A gente muda nosso fluxo de tomada de decisão diante de um homem com câncer de mama, ou a gente se respalda parecido no que a gente já faz com mulheres? Excelente pergunta. Primeiro, me perdoe pela
falha da conexão, e agradeço imensamente pelo convite do GBCAM para estar nessa honrosa reunião aqui discutindo com vocês sobre câncer de mama em homem. Bom, a conduta com relação à radioterapia, independente se homem ou mulher, ela permanece a mesma. Então, para esse paciente, é um paciente com tumor pequeno, ele foi submetido a uma mastectomia com margens livres, linfonodos negativos, ele não tem sequer nenhuma indicação de receber radioterapia pós-mastectomia. Então, não há diferença de conduta. A indicação de conduta, se ele tivesse feito uma quadrantectomia, Cabelo, aí certamente ele mereceria fazer radioterapia apenas na região de parede torácica, e a indicação de radioterapia pós-mastectomia seria apenas para tumores acima de 5 centímetros e com axila positiva. No caso desse paciente em si, então, ele não teria indicação nenhuma de radioterapia local. E, Luciana, me conte uma coisa, quando o Cabelo opta em algum outro caso por fazer uma quadrantectomia e você vai fazer radioterapia adjuvante nesse paciente, o fato da gente estar falando, na maior parte das vezes, de um menor volume de tecido mamário, de uma caixa torácica, às vezes, um pouco diferente, a gente espera alguma diferença no perfil de toxicidade para esses pacientes, alguma preocupação adicional em relação ao que a gente pensa em mulheres, ou relativamente parecido? Isso também é uma boa pergunta. Já foi feito alguns estudos exatamente comparando o índice de toxicidade de radioterapia em homens e em mulheres, e isso já ficou comprovado que a toxicidade ela é muito semelhante em termos de radiodermite. Então, pelo fato de ser homem, de ter menor quantidade de tecido, isso não vai impactar no aumento de toxicidade para o paciente. Segue exatamente o mesmo padrão do que é para as mulheres. Legal. E última pergunta, em termos de fracionamento, a gente hoje cada vez caminha mais para cenários de uso de hipofracionamento na maior parte das mulheres. Alguma diferença aqui da tecnologia, da forma de entregar a radiação para esses pacientes, ou sem grandes novidades também? Qual a sua impressão? Nós não temos nenhum nível de evidência 1 de radioterapia em câncer de mama em homens. A gente segue o padrão do que é feito para mulheres, então não tem por que deixar de oferecer radioterapia hipofracionada para ele, o benefício certamente será o mesmo, já que a gente sabe que o hipofracionamento ele causa menor risco de radiodermite, fora a questão social e principalmente época de pandemia, não há por que deixar de oferecer radioterapia para esse paciente, mesmo pós-mastectomia, se ele tivesse indicação de fazer. Então, segue também o mesmo recomendado com mulheres. Maravilha, obrigado. Bom, agora a gente vai para uma parte um pouquinho mais técnica, instrutiva da nossa reunião. Aqui, tanto a Márcia, quanto o Cabelo, quanto eu, montamos um número pequeno de slides. A ideia não é gastar mais do que 10 minutos, 12 minutos cada um nessas pequenas explicações, para que a gente depois tente voltar para o caso, finalizar esse caso especial, e depois a gente tem um segundo caso que a gente também vai falar. Cabelo, eu vou tomar a liberdade aqui de deixar a Márcia começar, primeiro as damas, estamos nós três aqui falando, então deixa a Márcia começar, ela apresenta a parte dela, depois vai para você, parte cirúrgica, e eu finalizo com a parte de tratamento sistêmico, tá legal? Perfeito. Bom, essa pergunta, se a patologia do câncer de mama em homem é diferente da mulher, não está totalmente respondida e tem muitas coisas que a gente não sabe. A minha história com carcinoma de mama em homem começou em 2007, quando nós publicamos uma pequena série de 25 casos aqui no Rio Grande do Sul. Então, a doença é muito rara, obviamente muito mais rara do que o carcinoma de mama feminino. As peculiaridades são que, normalmente, numa idade mais avançada, comparado com a mulher, acima de 60 anos, e eu acho que devido à total ignorância dos homens da possibilidade de alguma vez na vida poderem ter um câncer de mama, a apresentação é geralmente muito já avançada, o tamanho maior, os linfonodos mais envolvidos, metástases no momento do diagnóstico. A grande parte dos tumores são carcinomas ductais, tipo não especial, mais de 90%. Carcinomas in situ são muito raros, eu acho que porque não existe rastreamento mesmo de mama masculina, a não ser nos casos, né, que tenham história familiar.
E alguns subtipos são muito raros, por exemplo, lobular infiltrante, porque se acredita e se sabe que a mama masculina não é tão desenvolvida como a mama feminina até os lóbulos finais, a não ser que os homens sejam submetidos a tratamentos hormonais, pode haver essa diferenciação. Então, esse tipo de tumor é muito raro. Carcinomas medulares, carcinomas tubulares ou neuroendócrinos também são muito raros, né? Não existe, como fatores prognósticos, existem algumas controvérsias na literatura. Por exemplo, um dos fatores prognósticos mais conhecidos que a gente usa em mama feminina é o grau histológico. Existem algumas séries que não demonstraram o grau histológico em mama masculina, tumores de mama masculina, ser tão importante como a feminina. Algumas séries mais recentes, com maior número de casos, já parece que começa a demonstrar que o grau histológico seria um fator prognóstico, mas não existe consenso. Aí, coisas novas, a densidade de TILs, por exemplo, né? Existe relatos já que os linfócitos intratumorais em câncer de mama masculina têm associação com pior prognóstico, com pior overall survival e também sobrevida livre de recidiva. Existe maior densidade de TILs, a semelhança da mama feminina, em pacientes com fenótipo luminal B HER2 positivo, que são muito raros. E para quem é patologista e está assistindo, existe uma associação de pior prognóstico também, overall survival e sobrevida livre de recidiva, naqueles casos que tem aquele foco fibrótico na parte central que está presente em 1/3 dos casos. Próximo, por favor. Mas, em geral, o câncer de homem, ele é luminal. A quantidade de luminais é maior do que nas mulheres. E aqueles outros subtipos, tipo triplo negativo e HER2, são muito mais raros, especialmente os triplo negativos. Uma interessante peculiaridade desses tumores é que eles são quase, na sua totalidade, receptor de androgênio positivo. Isso é diferente da mulher, que também tem, mas a positividade de androgênio no tumor de mama masculina é muito grande. Tanto é que existe alguns ensaios, algumas coisas já com inibidores de receptor de androgênio como uma possibilidade para esses tumores. Como o Rodrigo falou, a mutação do BRCA2 dos germinativos é a mais importante, raros BRCA1, e aí provavelmente vocês vão discutir, talvez até o uso dos inibidores de PARP, aí a gente não sabe. E o protótipo fenotípico desses tumores é receptor de estrogênio bem positivo, que nesse caso que nós vimos, progesterona bem positivo, androgênio que não foi testado nesse caso, pelo menos eu não tenho essa informação, HER2 negativo e um KI maior que 20%, usando o critério de St. então que dá a maior parte luminal B. O interessante nesse gráfico é que a intensidade do hormônio tem a ver também com a sobrevida. Então, quanto mais hormônio positivo, a semelhança da mama feminina, melhor o prognóstico. Próximo, por favor. Esse paper seminal aqui da Fátima Cardoso e o grupo que estuda esse International Male Breast Cancer Program, que arrolou quase 1.500 pacientes de mama masculina e publicou dois papers importantes em 2018, mostrou aqui nesses gráficos que a expressão de receptor de estrogênio, androgênio em cima à direita, progesterona, são importantes na sua intensidade, ou seja, quanto mais positivo, melhor o prognóstico. E a sua negatividade, especialmente da progesterona e do androgênio, confere pior prognóstico nesses tumores. Neste estudo não teve diferença de sobrevida por grau histológico, conforme eu tinha dito para vocês, e existe uma pior sobrevida nos pacientes luminal B. Próximo, por favor. Bom, o landscape genômico desses tumores, provavelmente o Rodrigo talvez fale alguma coisa, mas esse paper aqui também do grupo do Memorial, liderado pelo Reis Filho, estudou
fez NGS em mama feminina, comparou com mama masculina. Então, à esquerda vocês têm a mama masculina, à direita vocês têm a mama feminina, e usando diversos genes, e viram que, em geral, tá, os genes mutados somáticos são mais ou menos os mesmos, mas muito menos na mama masculina. Por exemplo, o PIK3 kinase é o mais mutado, né? O GATA3 também. O P53 é muito menos em mama masculina comparado com mama feminina. Em relação ao número de cópias, o número de cópias é menor na mama masculina, tá? Menor. Mas, conforme o Rodrigo disse, tem mais... as deleções são mais frequentes, braços inteiros de cromossomo com ganhas importantes, que é por isso que é importante ter aqueles tipos de tumor, de análise. Essas mutações são vistas tanto quando a gente segrega em luminal A e luminal B, a gente vê essas proporções também diferentes da mama feminina e da mama masculina. Próximo, por favor. Mais recentemente, o mesmo grupo europeu também publicou esse perfil molecular de mama masculino, corroborando que o PIK3CA e o GATA3 são as mutações somáticas mais importantes. Não esquecer que esses pacientes podem ser Klinefelter também, nessa série apareceram pacientes Klinefelter, com mutação de BRCA2 lá em cima, né? E a histologia mais frequente foi luminal B mesmo. Então, a gente não pode esperar o mesmo perfil exatamente da mama masculina da mama feminina. E é sempre importante a gente ter claro que o P53 ele é menos mutado do que na mama feminina, e quando mutado, parece que ele tem relação com mutação de BRCA2. O próximo. O interessante é que na mama masculina dá para usar as assinaturas genéticas, como vocês vão ver, acho que os colegas vão apresentar. Dá para usar, por exemplo, o Oncotype, ele consegue discriminar os três níveis de risco, alto, intermediário e baixo, tanto para tempo de recidiva, tanto para recidiva à distância, como a sobrevida específica de câncer de mama. E o interessante, esse é bem recente, 2021, e o próximo slide, que é o meu último, que é um paper também relativamente, não é tão recente, 2018, que estudou as 5 assinaturas genéticas, o PAM50 e outros, mas o PAM50 aqui, só para mostrar para vocês, já que eu mostrei o Oncotype, também dá para fazer... dá para usar, ele tem uma correlação boa com o perfil imunistoquímico desses pacientes, especialmente nos luminais B, que vocês estão vendo à direita ali, onde, se vocês têm, por exemplo, na imunistoquímica, um luminal B, né, vocês vão ter 79% de correlação com o PAM50, o mesmo subtipo. No luminal A, à esquerda de vocês, já não é tão clara assim essa divisão. E o interessante é que, nesse trabalho, existe realmente uma pior sobrevida nos pacientes que têm uma assinatura do PAM50 enriquecida para HER2, comparado com aqueles não enriquecidos para HER2, dentro do PAM50, dividindo, então, essas duas curvas. Então, em suma, a doença da mama masculina, ela tem várias coisas parecidas com a feminina. Em termos de fenótipo, é um tumor mais luminal B. Em termos genéticos, ele tem várias semelhanças, mas cada vez mais a gente está estudando genes diferentes. Parece que tem mais genes como o Rodrigo tinha falado, genes que dominam a recuperação cromossômica e também da assinatura de recombinação.
Então, é isso. Eu acho que ao longo da apresentação vocês vão me ajudar a responder essa pergunta, se o tumor de mama masculina é mesmo diferente ou parecido com a mama feminina. Isso aí. Perfeito. Obrigado, Marcia. Então, acho que ficou bem pontuado aqui pela Márcia as coisas mais importantes aí em relação à patologia, né? Aí, de novo, relembrar, a imensa maioria desses tumores vão ser receptores hormonais positivos, a maior parte vai ser HER2 negativo e a minoria vai ser triplo negativo. Então, se você tem uma patologia de um tumor de mama masculino, que é um triplo negativo ou um HER2, pense bem se não vale a pena, de repente, óbvio que existe, mas se não vale a pena considerar uma revisão de AP, que pode ser que você esteja diante de um tumor luminal que passou aí desapercebido no diagnóstico, né? Sempre lembrar desse detalhe. Cabelo, acho que agora eu parei a compartilhamento aqui para que você possa incluir os seus slides aí e contar para a gente um pouquinho a respeito das peculiaridades cirúrgicas dos homens com câncer de mama. Bom, obrigado, Carlos, obrigado, Dani, todos do grupo GBK, honra estar aqui com vocês, com esse grupo aí de feras, grandes amigos. Bom, não tenho nenhum conflito relacionado a essa apresentação, isso aqui já foi comentado, mas só para valorizar, né, esses conceitos, a questão dos estudos em câncer de mama masculino, entre os problemas, as particularidades, essa é uma delas, né? Então, isso aqui é o que está escrito na última versão do NCCN em relação ao câncer de mama. Os homens são muito pouco representados nos ensaios clínicos randomizados, né? A Nilciana disse isso, todos falaram, isso acaba fazendo com que nós façamos a conduta, no caso aqui cirúrgica, nos arremetando ao que acontece com as mulheres, né? Então, a gente usa os estudos de mulheres para tratar os homens, porque eles são muito pouco representados em relação ao tratamento e a tudo que se tem, né, em relação ao conhecimento de intervenção nessas mulheres, né? O Rodrigo disse, isso aqui é muito importante, né? O aconselhamento genético, e no caso aí, né, o teste, se possível, ele deve ser realizado independente dos antecedentes oncológicos familiares, né? Então, gerando aí um risco em populações não selecionadas de 10 a 15% dessas variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas nos genes. As mastectomias são as técnicas mais realizadas na população masculina, apesar do tratamento conservador parecer também ser seguro, como nas mulheres, mas a gente acaba fazendo mais mastectomia. Isso tem a ver, lógico, com o tamanho da mama, da relação tamanho-tumor em mama, não é? E de parentalidades realmente em relação aos homens. A cirurgia da axila deve seguir os mesmos critérios das mulheres. Então, se a indicação é biópsia de linfonodo sentinela ou um esvaziamento axilar, uma linfonodectomia, a gente deve usar os mesmos critérios, né? E, como disse a Nilciana, né, a radioterapia também deve seguir os mesmos critérios de indicação nas mulheres, porque a gente não tem ensaios clínicos específicos para a população masculina, tá? Eu estou apresentando esse estudo aqui em relação ao comportamento aí de variantes germinativas em câncer de mama. Essa é uma publicação bastante recente, agora de 2022, do Kevin Hughes, né, e colaboradores, mostrando uma coisa interessante. Ele foi um estudo muito detalhado, ele partiu de 34 estudos, acabou em 7 estudos, né, e ele observou que realmente as variantes associadas, né, ao câncer de mama masculino, os genes foram em ATM, BRCA2, SHEC2, com essa variante específica aqui, né, descrita clássica em SHEC2, e no PALB2, tá? Então, aqui nessa concentração de estudos aí apresentado nessa publicação, o BRCA1 caiu aqui em termos de ordem de frequência em câncer de mama masculino, tá? Isso aqui é um caso que eu, inclusive, tratei. Era um homem de 52 anos, sem antecedente familiar para câncer de mama, que tinha na mama direita um carcinoma ductal in situ, apresentação era um nódulo palpável e tinha microcalcificações na mamografia, e foi solicitado um painel germinativo para ele, né? E a proposta era uma mastectomia com retirada de complexo óleo papilar e biópsia de linfonodo sentinela, porque a lesão era extensa.
E o que aconteceu? Veio uma variante patogênica em BRCA1 e a gente acabou fazendo uma mastectomia contralateral redutora de risco junto com a ipsilateral com linfonodo sentinela. A particularidade aqui é que a testagem influenciou a cirurgia contralateral. No caso, como foi retirado o complexo aureopapilar, ele também optou por tirar o complexo aureopapilar contralateral, que não é uma prática comum em cirurgias redutoras de risco. Mas o interessante desse caso é que, como ele era BRCA1, existe nas mulheres, né, e nos homens, um certo aumento de risco para câncer de pâncreas. Ele começou a ser acompanhado também. E o que aconteceu? Num segmento, 2 anos depois, foi achado um tumor incidental em pâncreas, e ele, bem inicial, e ele acabou sendo submetido a uma pancreatectomia parcial, sem tratamento sistêmico adjuvante, quer dizer, mais aí um benefício, né, pessoal em termos de abordagem num caso de homem que a gente detectou uma variante patogênica, e no caso do BRCA1 aí, que segundo essa publicação do Hughes e colaboradores, realmente não é um gene totalmente associado, tá? Depois o Rodrigo pode estar comentando. Bem, em relação aí a algumas características do câncer de mama no homem, que eu acho que vale a pena destacar, isso aqui é uma coorte, né, prospectiva, reconstituída, de mais de 10 mil homens acompanhados, avaliados, e o que a gente chama atenção aqui é o seguinte, olha, aquilo que eu falei anteriormente, né? Cerca de 70% dos homens são submetidos a mastectomia nos Estados Unidos, né? Em relação à mama contralateral, só 20% é submetido a mastectomia contralateral e a grande maioria é submetida a alguma abordagem axilar, tá? Então, são particularidades do tratamento cirúrgico do homem. Essa aqui é uma publicação lá do nosso grupo da Unicamp, é uma publicação que foi orientada pela professora Diana Vale, que é professora do departamento de tocoginecologia lá do CAISM da Unicamp, e a gente foi feita uma avaliação num corte transversal no estado de São Paulo, foi uma população grande, 93 mil pacientes, mulheres e homens avaliados, foram detectados 817 homens, que representou 0,87%, né, dos homens, então menos de 1% dos casos eram homens. E o que chama atenção nesse estudo lá, feito pelo nosso grupo, é de que, vejam bem, a faixa etária que acontece o câncer de mama nos homens é um pouquinho mais à frente do que as mulheres, então os homens têm o câncer de mama um pouco mais tardio, né, em relação às mulheres no estado de São Paulo, e você tem uma maior frequência de estádios avançados, estádio 3 e 4, entre os homens em relação às mulheres, tá? Lógico, não existe um rastreamento orientado nos homens que têm risco habitual para o câncer de mama. O Rodrigo disse, o Carlos disse também que mesmo os homens que têm mutações, variantes patogênicas, têm um risco aí próximo da mulher, o risco habitual da mulher, mas não existe uma recomendação para os homens de uma forma habitual, ou seja, frequentemente os cânceres nos homens são diagnosticados mais tardiamente, e isso pode representar o impacto em termos de prognóstico ruim nesses homens, né? Esse é um outro grande estudo, uma outra coorte reconstituída, mais de 1 milhão de pacientes avaliados, cerca de 1% eram homens, né? E bate mais ou menos naquilo que eu disse em relação aos dados observados no estado de São Paulo. Existe uma tendência de pior prognóstico dos homens, né? Então, isso aqui é uma Kaplan-Meier, né, de avaliação de sobrevida global, mostrando que os homens parece que vão um pouco pior do que as mulheres, tá? É bem possível que isso tenha a ver com o diagnóstico mais tardio. E quando você faz uma análise por tipo de tratamento, né, as mulheres, os homens tratados com mastectomia vão pior do que as mulheres tratadas com mastectomia, sendo que o tratamento conservador com rádio parece ter o mesmo, os homens e mulheres têm o mesmo prognóstico. Agora, as mastectomias, provavelmente porque homens têm doença mais avançada, mas parece que isso está associado a um pior prognóstico nessa população, tá? Em relação à reconstrução, né, quando você indica mastectomias nesses homens, né? Então, eu estou resgatando um caso aqui que foi publicado lá pelo nosso grupo lá na Unicamp também, esse é um caso nosso lá do CAISM,
um menino de 13 anos, na época ele foi o 5º caso no mundo, com um tipo bastante raro de câncer, que é o carcinoma secretório. Na época ele tinha 13 anos, o diagnóstico foi meio atrasado, porque pensava-se em ser uma ginecomastia aí pré-puberal, puberal, na verdade. E, na época, esse menino acabou sendo submetido a uma mastectomia. Ele tinha um linfonodo comprometido, né? Isso faz 25 anos atrás, essa cirurgia foi feita. E foi feito, aí vocês estão vendo, né? Uma mastectomia com 2 incisões. Era um menino de 13 anos. E no anátomo patológico, o tumor tinha 1,9, tinham 2 linfonodos comprometidos no esvaziamento, tá? E era um triplo negativo. E nós utilizamos essa técnica aí de fazer um retalho local, fazendo uma ressecção ali da região inguinal, e com aquele enxertinho de pele nós fizemos um retalhozinho local para reconstruir o complexo areolo papilar desse menino, tá? Na época não era tão frequente a utilização de pigmentação que hoje a gente utiliza com mais tranquilidade, mas foi uma modalidade de reconstrução. Ele fez quimioterapia para esse carcinoma secretório, era um tumor triplo negativo, apesar do tumor secretor ter um melhor prognóstico, mas a axila era positiva em um menino, né? Isso daqui foi o resultado imediato da cirurgia desse tumor, né? Pós os 6 ciclos de FEC, ele não fez radioterapia. Na época, Luciana, a ideia de não irradiar foi pensando na possibilidade da radioterapia gerar uma atrofia do músculo peitoral, que era uma criança ainda, né? E, assim, ele acabou evoluindo bem, sem nenhum tipo de recidiva. Isso daqui são as fotos dele, 3 anos e depois de 10 anos. E hoje esse menino continua acompanhando conosco, né? Ele faz mais de 25 anos que a cirurgia foi feita e ele está ótimo, assim, sem realmente doença. E vocês observem aqui que já foi feito umas 2 ou 3 pigmentações no complexo areolo-papilar, mas acabou despigmentando, mas ele está bastante feliz com o resultado aí que foi realizado, tá? Então, é isso. Algumas particularidades aí dos casos de câncer de mama masculino, inclusive mostrando aí uma casuística nossa lá do CAISM para vocês. Obrigado. Sucesso, Cabelo. Obrigado, viu? Espero que esse paciente nunca precise, né? Mas lembrar que esses carcinomas secretórios, é quase patognomônico eles terem translocação de N-track. Então, caso em algum momento, de novo, acho que não, porque já estamos 25 anos, acho improvável, mas se algum dia ele cursar com alguma recaída ou metástase de distância, esse era um ponto da gente se recordar. Ô, Carlos, e só complementando esse caso, depois a gente fez um painel germinativo nele, não foi achado nenhuma variante germinativa, né, de um painel amplo, tá? E então é isso, ficou como um tumor aí desses tumores esporádicos, né, mas provavelmente alguma coisa desconhecida que a gente não sabe. Obrigado, Carlos. Rodrigo, alguma coisa para carcinoma secretório? Eu, para ser sincero, não me recordo absolutamente nada de literatura. Alguma coisa que lhe vem à cabeça? Não. Eu acho que, Cabelo, eu sugeriria você fazer a avaliação do A-Track para esse paciente. São tumores extremamente raros. Ele hoje é disponível, né, a realização. Não sei onde é que está guardado, né? Acho que a Márcia pode depois dizer para a gente aí quanto tempo depois, como que funcionam esses marcadores tantos anos depois, assim, para N-Track, se eles têm uma boa sensibilidade, enfim. Mas acho que é só isso mesmo, Carlos. Ainda bem que você lembrou disso, porque acho que cada vez mais a gente está tentando achar os subgrupos que podem se beneficiar de tratamentos específicos, e no caso desse menino, sem dúvida, esse é o subgrupo que mais representa os N-Track positivos do câncer de mama. Não, só deixando claro que esse é um tumor completamente diferente do modelo habitual, né? É um gene de fusão de ETV6 com NTRK3, que é mais parecido com tumores de glândula salivar, é outro mundo. Patologia. É outra patologia. Um triplo negativo Muito que não bem. é um triplo negativo, né, daqueles que a gente está acostumado. Perfeito.
Se for ver a expressão gênica, completamente diferente as alterações genômicas que desse tumor do tumor triplo negativo usual, digamos assim, da mama. Mas vamos lá, para finalizar, então, rapidamente, até para a gente poder voltar para o nosso casinho, depois para finalizar o caso, falar um pouquinho do tratamento sistêmico do câncer de mama em homens, né? A gente teve recentemente a publicação dos guidelines da ASCO em recomendação ao manejo do câncer de mama em homem. Essa primeira parte aí do guideline recomenda para a gente aquilo que a gente deve fazer igual a gente faz em mulher. E basicamente essas são as 4 coisas que estão descritas lá que a gente deve tratar o homem assim como a gente trata a mulher. A primeira coisa é que a gente está autorizado a usar painéis para guiar a decisão de quimioterapia adjuvante, então os painéis somáticos que são preditivos / prognósticos do benefício de quimioterapia podem ser utilizados aqui. A escolha da quimioterapia adjuvante baseada em antraciclina, não baseada em antraciclina, esquema, frequência, dose e assim por diante, deve seguir os mesmos preceitos do manejo do câncer de mama em mulheres. Indicação de radioterapia, o Luciano já tinha comentado, o Cabelo comentou também, segue os mesmos preceitos. E o uso da quimioterapia na doença metastática, a mesma coisa. Os tipos de esquemas terapêuticos que a gente vai utilizar e a sequência terapêutica na qual a gente vai utilizar seguem esses mesmos preceitos. Márcia já tinha comentado isso rapidamente, mas esse é um dado interessante, publicado pelo Wong na Clinical Cancer Research em 2020, que basicamente usou dados do National Cancer Database, daquele grande grupo cooperativo de diversos hospitais que cobrem perto de 70% da população americana, trazendo os dados do uso de Oncotype DX em homens com câncer de mama, basicamente aqui uma avaliação de mais de 111 mil pacientes no período entre 2010 a 2014, incluindo 848 homens e 110 mil, um pouco mais de 110 mil mulheres. E basicamente o que a gente observa aqui nessas Kaplan-Meiers à direita de vocês é que o Oncotype ele foi capaz de ser uma informação prognóstica. Então, quando a gente olha ali a sobrevida global de indivíduos em 5 anos com um Oncotype entre 0 a 10, como definido pelos cortes do TAYLOR-X, a gente tem 97% de sobrevida global nessa população, sendo que apenas 6% dessa população usou quimioterapia. Na população entre 11 a 25, 91% de sobrevida global, com mais ou menos 17% do uso de químio. E na população com 26 ou mais, uma sobrevida global de 83, já caindo de maneira mais significativa, sendo que a imensa parte dessa população, 70% da população, recebeu quimioterapia adjuvante a despeito do uso da quimio, 83% de sobrevida global. Em termos de frequência do valor do Oncotype, né, do Recurrence Score, aqui eu coloquei nessa tabela simples aqui, qual que foi a frequência da população testada em homens e mulheres que tinha de 0 a 10, de 11 a 17, de 18 a 25, 26 a 30, de 31 a 100. E como vocês podem ver, a dispersão do Oncotype é relativamente parecida, mas a gente tem uma incidência um pouco maior em homens de Oncotype baixo, de 0 a 10, da mesma maneira que a gente tem uma incidência um pouquinho maior de Oncotype muito alto, entre 31 a 100. Isso já tinha sido demonstrado em estudos prévios, né? Aqui a gente tem um estudo pivotal aí do New England, que é uma revisão publicada pelo Jordano em 2018, que mostra aí em outros dados populacionais, dados do CIRS, Israel, e uma avaliação prévia do National Cancer Database, demonstrando que Oncotype acima de 31, bastante alto, acontece aí perto de 13, entre 10 a 13% da população, o que é um pouco a mais do que a gente observa em mulheres. Outro dado interessante trazido por esse grupo foi que o valor do Oncotype ele parece se correlacionar de maneira prognóstica, só que ele tem um impacto prognóstico um pouco distinto. Quando a gente olha aqui à esquerda, o risco de morte e o valor do Recurrence Score, a gente observa que essa curva ela é mais acentuada e cresce rápido até próximo a 23 e depois atinge um platô, sugerindo que talvez os pontos de corte utilizados em homens para avaliação prognóstica sejam distintos e aumentem de maneira mais acelerada em Recurrence Score mais baixo, diferente de mulheres, no qual o impacto nos primeiros valores de Recurrence Score não mudam muito, como a gente já sabe dos dados que a gente acompanha aí de TAYLOR-X e até mesmo de Xponder, e isso essa inclinação piora quando chega em torno dos seus 20, 23, aumentando, então sugerindo que valores de Oncotype mais baixo em homens já possam influenciar em termos de prognóstico. A Márcia já tinha mostrado o dado desse paper aqui, que avaliou aí um total de um pouco mais de 300 pacientes
para os diversos painéis genômicos, incluindo Oncotype, mas incluindo outros como Prosigna e MammaPrint. Na verdade, o que eles fizeram aqui foi usar uma tecnologia de Ion Torrent, eles usaram sequenciamento genômico e daí estimaram qual que seria o ROR, que é o fator de risco aí para recorrência baseado no Prosigna, demonstrando que, de novo, Oncotype DX, Prosigna e MammaPrint, os 3 deles foram capazes de prognosticar esses pacientes. A gente não sabe muito bem o quanto que eles impactam em termos de predição do benefício de quimioterapia, mas certamente eles são prognósticos, tendo maior risco de recorrência, a distância, recorrência local ou óbito, como vocês podem ver nessas 3 Kaplan-Meier's, se o indivíduo tem um risco aumentado. É importante lembrar que boa parte dos homens, como a própria Márcia descreveu, como o Cabelo descreveu, o câncer de mama em homens ocorre numa faixa etária um pouco mais tardia, então não é incomum a gente se deparar com indivíduos mais idosos, né? E boa parte de nós, homens, se cuida um pouco pior do que as mulheres, infelizmente, então não é infrequente que a gente se depare com indivíduos que têm maiores comorbidades, maior fragilidade, né? E até por isso, talvez essa seja também um dos motivos pelo qual a mortalidade, em termos gerais, não mortalidade de câncer específica, seja maior em homens também, porque o diagnóstico mais tardio mais tardio em indivíduos mais idosos e talvez com mais comorbidades. Então, lembrar de tudo isso quando for tomar a decisão de fazer quimioterapia sim ou não, lembrar sempre de fazer avaliações geriátricas aí, de estimativa de sobrevida independente do câncer, para a gente entender se vale a pena a gente introduzir quimioterapia para esses indivíduos sim ou não. Em termos de diferenciação, o que é diferente do homem, do câncer de mama em homem, em mulheres em termos de tratamento sistêmico? Então, o próprio guideline da ASCO recomenda aqui em termos de manejo endócrino, né, que é algo distinto entre homens e mulheres, que se o indivíduo tem indicação de hormonoterapia adjuvante e não tem nenhuma contraindicação ao tamoxifeno, o tamoxifeno tem que ser o agente de eleição para uso de tratamento adjuvante para esses pacientes. Se existe alguma contraindicação ao tamoxifeno, e na maior parte das vezes vai ser algum tipo de disfunção que aumente o risco de quadros trombóticos, né? Para esse indivíduo está recomendado o uso de inibidor de aromatase, que deve ser combinado a uma supressão testicular, ou um análogo aí de LH-RH. A gente vai ver em 1 minuto por que isso. Em termos de tempo de tratamento, inicialmente a discussão 5 anos, mas pode ser estendido para mais de 5, mantendo-se tamoxifeno em 10 anos para aqueles indivíduos que perfazem algum critério de alto risco, grande número de linfonodos axilares, tumor muito volumoso ou algo nesse sentido, e não há dados que sustentem o uso de bisfosfonato como uma terapêutica adjuvante, assim como a gente tem a meta-análise da Lancet de 2014, demonstrando o papel de bisfosfonato em termos de redução do risco de mortalidade de câncer específica. Aqui esse dado não existe, então o bisfosfonato não deve ser usado com esse intuito, que pese que, obviamente, ele pode ser usado para tratar um indivíduo que tem osteoporose ou osteopenia, mas, de novo, não com o racional de diminuir o risco de câncer, de mortalidade de câncer específica. Os dados que sustentam o tamoxifeno sobre inibidor de aromatase, assim como a boa parte da literatura em câncer de mama, são escassos e baseados em grande parte das vezes em análise retrospectiva. Esse é um dos estudos pivotais que a gente se baseia para a utilização de tamoxifeno sobre inibidor de aromatase, um banco de dados de população alemã, 257 pacientes com câncer de mama masculino tratados de maneira adjuvante, sendo 207 deles tratados com tamoxifeno 50 com inibidor de aromatase sem supressão ovariana, demonstrando aqui uma pior sobrevida a câncer específica para os indivíduos que foram tratados com inibidor de aromatase, e essa diferença se manteve na análise multivariada. Então, quando você somou ali idade, tamanho tumoral, presença de linfonodo, grau histológico, mesmo assim, quem tomou inibidor de aromatase teve um risco aumentado para a morte com hazard ratio de 1,55. O racional de usar supressão testicular, né, o bloqueio central para esses pacientes, é que parte do estrogênio produzido pelos pacientes não é só de conversão periférica, mas também é produzido lá pelas células do nosso testículo, então em torno de 20% parece ser produzido por produção testicular, e indivíduos saudáveis, homens, quando submetidos ao uso de inibidor de aromatase, como anastrozol, por 10 dias, esse é um trabalho bem antigo, já lá dos anos 2000, demonstra que a queda da quantidade de estradiol não é suficiente, ela corta pela metade, muito aquém do que é feito, por exemplo, o efeito de inibidor de aromatase numa mulher pós-menopausada. Recentemente, agora em 2018, o grupo alemão apresentou esse dado na ESMO, ainda não publicado, que é o Mail GBG 54,
que é um estudo de fase 2 randomizado, pequenininho, com 50 pacientes, que randomizou homens com câncer de mama para 3 tratamentos hormonais, tamoxifeno puro, tamoxifeno mais bloqueio central ou exemestano mais bloqueio central. O endpoint primário era a dosagem de estradiol em 3 e 6 meses, então que são as barrinhas rosas e verde, a azul é o baseline de cada um desses 3 braços, demonstrando que supressão ovariana fez uma queda muito mais acentuada do estradiol. No tamoxifeno você tem até uma elevação do estradiol, mas de novo isso é só dado de um endpoint secundário de avaliação do estradiol, mas sem nenhum dado de sobrevida. Eles também avaliaram a parte de perda de função de ereção, e aparentemente o tamoxifeno não impactava, sendo que qualquer bloqueio central, como esperado, impactava na parte de ereção. É importante a gente lembrar que os homens com câncer de mama, doença luminal, merecem, sem sombra de dúvida, terapia endócrina adjuvante, porque tem dados que demonstram que quando a gente não oferta terapia endócrina adjuvante, a gente impacta em termos de aumento de risco de mortalidade global para esses pacientes. Esse é um dado bem grande, publicado no JAMA em 2018, também do National Cancer Database, aí com mais de 10 mil pacientes masculinos tratados com doença inicial, hormônio positivo, submetido à cirurgia, estadio 1 a 3, e esses pacientes, então, separados naqueles que receberam terapia endócrina adjuvante versus aqueles que não receberam terapia endócrina adjuvante. Isso não é um estudo randomizado, isso é uma análise populacional, então há algum grau de diferença entre os braços, né, em termos de idade e em termos de etnia, mas sobretudo em termos de comorbidades e estadio patológico, talvez seja o mais importante. Essas diferenças são muito, muito discretas, e o que a Kaplan-Meier mostra para a gente é uma piora da sobrevida global nessa população que não recebeu terapia endócrina versus a que recebeu, um hazard ratio de 0,72, com uma sobrevida em 5 a 10 anos inferior quando o indivíduo não recebe terapia endócrina, 10% de diferença absoluta em 5 anos, algo perto de 7 a 8% de diferença absoluta em 10 anos, e na análise, de novo, multivariada, o fato de não ter recebido terapia endócrina impactou no risco. Acho que a notícia interessante é que, pelo menos lá nos Estados Unidos, a gente tem um pouco mais de dado coletado, a frequência de uso de terapia endócrina vem aumentando. Então, isso aqui é a frequência de uso de terapia endócrina no intervalo desse estudo, 2004 até 2014, com um aumento aí perto um pouco mais de 50% até um pouco mais de 70%. Nesse estudo, em termos globais, a população, apesar dos homens terem uma maior frequência de hormônio positivo, 94 versus 84. A Márcia já tinha falado isso, já contou para a gente que a doença luminal é o protótipo habitual do câncer de mama em homem. Apesar de eles terem grau histológico maior do que comparado à população feminina, e um estadio 3 comparado, mais frequente do que comparado à população feminina, uma menor frequência do uso de terapia endócrina adjuvante, 67 versus 78, demonstrando que mesmo lá o uso de terapia endócrina é menos frequente, e boa parte desses indivíduos que iniciam a terapia endócrina acabam parando depois de um intervalo de tempo. Em termos da terapia metastática, eu não vou me ater muito a isso, porque o foco aqui é a multidisciplinaridade da doença inicial, mas o guideline recomenda que você deve, né, priorizar a terapia endócrina para a doença luminal, em detrimento da quimioterapia, obviamente, exceto em casos de crise visceral. Está autorizado o uso de tamoxifeno, inibidor de aromatase combinado à supressão central fulvestranto, deve-se considerar inibidor de ciclina, deve-se considerar inibidor de PI3K naqueles indivíduos que tenham mutação de PI3K que pese que tem uma menor frequência, como a Márcia já comentou, e indivíduos HER2 e triplo negativos, segue-se o tratamento padrão. Lembrar de revisar a lâmina, porque eles são raros, sobretudo triplo negativo. Lembrar de inibidores de PARP, porque parte desses indivíduos não tem mutação de BRCA, sobretudo BRCA2, como o Rodrigo comentou, considerar PDL1. Essa é uma análise que eu participei, ajudei a contribuir lá no Memória, quando eu estava lá nos meus anos, e aqui é um pôster que a gente apresentou em 2019, é o uso do IMPACT, que é uma tecnologia que avalia um pouco mais de 460 genes. Aqui a gente avaliou 41 pacientes com câncer de mama metastático, masculino, diferenças não tão distintas do que a Márcia já apresentou, PIK3A e GATA3 sendo as duas mutações mais diagnosticadas nessa população. O que foi interessante é que nesse total de 41 pacientes, a gente encontrou um deles com uma mutação ativadora de HER2, e esse indivíduo foi tratado com neratinib, um inibidor TKI desse receptor, com uma resposta parcial, aí, que não foi tão sustentada, infelizmente,
essa é uma resposta parcial que teve uma duração relativamente curta, da ordem de grandeza de 4 meses, mas esse indivíduo foi tratado em estudo clínico com neratinib e teve resposta parcial e uma melhora. Então, aqui eu encerro a parte teórica das nossas apresentações, aí a gente gastou, acho que, os 10 minutos ou um pouquinho mais de cada um, e agora eu volto, então, para o nosso caso. Então, o caso que o Cabelo operou, aquele paciente, de novo, que tinha um T2 de 2,5 centímetros com axila negativa, receptores hormonais positivos, um indivíduo jovem, com menos de 60 anos, sem grandes comorbidades, foi optado para ele por receber quimioterapia adjuvante, ele recebeu 4 ciclos de TC, uma redução de dose após o primeiro ciclo por um quadro de neutropenia febril, e foi iniciado para ele tamoxifeno em agosto de 2021. 3 meses depois do início do tamoxifeno, esse indivíduo foi submetido a uma tomografia de tórax, abdômen e pelve, como parte de um segmento da rotina dele, e foi visto uma série de linfonodos mediastinais aumentados de tamanho, subcarinal e perihilares, com até 18 milímetros, aí suspeitos para acometimento secundário, segundo constava na descrição, sem demais lesões suspeitas em pulmão, fígado, ossos, linfonodos axilares, mamária interna ou supraclavicular. Foi solicitado um PET scan para esse indivíduo, que mostrava também esse padrão aqui. Dani Guzmão, eu sei que você vai brigar comigo porque você é uma radiologista de mama e não uma radiologista geral e muito menos uma médica nuclear. Mas vamos lá, vai. Você é a pessoa mais próxima disso entre nós que estamos aqui nesse bastidor. Então, conte pra gente aí o que lhe chama atenção aí nessa lesão. Agora você me apertou. Eu acho que você fala melhor de PET que eu. Tá. Eu acho que dá para ver aqui, né, uma série de linfonodos mediastinais com aumento de captação, né, com aumento de SUV aqui aumentados. Quando a gente olha nos cortes axiais, a gente observa que esses linfonodos estão aumentados em tamanho e aumento de captação em captação de SUV. Esse paciente ele veio me ver justamente nesse momento, após ter feito já a adjuvância, após ter feito esse PET scan, bastante estressado, obviamente, preocupado com os achados desse exame de imagem. O que me chamava a atenção, em especial, é que esse indivíduo estava absolutamente bem do ponto de vista clínico, não tinha nenhum sintoma reportado, não tinha astenia, perda de peso, fadiga, nada disso. Não tinha sintomas pulmonares e também não tinha outras lesões suspeitas, a não ser esses linfonodos mediastinais. De novo, não tinha osso, não tinha fígado, não tinha pulmão, não tinha mamária interna e nem linfonodo axilar ipsilateral à esquerda. Diante disso, eu discuti com ele que eu achava importante, antes de iniciar qualquer forma de tratamento, julgando isso uma doença metastática, talvez confirmar a presença ou afastar a presença de uma doença metastática. Conversei com ele a respeito da possibilidade de a gente fazer um EBUS, né, uma endoscopia, com uma broncoscopia com biópsia desses linfonodos transbrônquica através de agulha, e foi isso que foi feito. Aqui a gente tem as imagens desse EBUS, linfonodos paratraqueais direito, linfonodos interlobares esquerdo, linfonodos subcarinais, todos aumentados de tamanho, globosos, sem necrose aparente na imagem, e todos eles foram puncionados. Márcia, o que você descreve aí para a gente dessa imagem aí da punção por agulha fina do EBUS? Bom, o que nós temos aqui é uma citologia aspirativa. Vocês veem esses blocos de células são células que têm um citoplasma um pouquinho mais amplo, né? E núcleos, exatamente, aí, obrigado. Isso aí não é tumor, isso é uma reação granulomatosa, são granulomas, que as células pequenininhas são linfócitos. Então, uma linfadenite granulomatosa, negativa para células malignas, certamente cultura ou pesquisa de BR fungos é mandatório aqui, né? Pelo menos para afastar uma doença na vigência de quimioterapia e tudo, é a primeira coisa para se pensar. Perfeito, exatamente. Esse paciente, então, foi, como eu comentei, foi feita punção por agulha fina de diversos daqueles linfonodos, né? Tanto os paratraqueais como os interlobares e o subcarinal. Em todos eles veio negativo para malignidade, foi compatível com uma linfadenite crônica granulomatose, como a própria Márcia comentou, e obviamente para complementar a investigação diagnóstica, a gente acabou fazendo culturas, né, para esse paciente, fungos, micobactérias, aeróbio, anaeróbio, que vieram negativo, um bacterioscópio que veio negativo, pesquisa de Barr negativa, micológico direto negativo,
fizemos uma imunofenotipagem, pouco provável, mas vai que, né, esse indivíduo teve alguma doença linfoproliferativa secundária que apareceu nesse mediastino, que também não demonstrou nenhuma população de células com imunofenótipo anômala, e uma RT-PCR para micobactéria também que veio negativo. Então, esse indivíduo acabou sendo fechado por enquanto, o diagnóstico dele aí, com uma possível linfadenite granulomatosa. A gente encaminhou ele para um colega da pneumo, o pneumo o avaliou, considerou uma possível sarcoidose, uma reação sarcoídica, começou a discutir com ele a possibilidade de acompanhamento, até uso dose baixa de prednisona, e a programação é que agora a gente repita um PET scan com 3 meses, obviamente, para manter um segmento de próximo e ter certeza que a gente não comeu nenhuma bola, que isso de fato não é recorrência, mas acho que com essa punção e com o fato dele não ter doença em outro local, o fato de ter sido um tumor T2N0, receptores hormonais fortemente positivos, cair baixo, acho que a coisa fecha relativamente bem. Carlos, posso só fazer Cabelo, um comentário final comentário, aqui? Rodrigo? Assim, eu vivenciei esse caso, né? Esse paciente, ele estava com uma indicação de inibidor da aromatase com bloqueio central e inibidor de ciclina, tá? Daí, ele procurou o médico, o Carlos, que foi de uma forma brilhante, realmente mudou todo o curso do tratamento desse indivíduo, né? Então, queria parabenizar, Carlos, você realmente foi o diferencial nesse caso, porque eu imagino que muitos pacientes, homens e mulheres, né, acabem fazendo aí, entrando para um tratamento de linha metastática, sem, na verdade, ter doença. Acho que isso poderia ter acontecido, né? Então, era um caso que já estava com a receita pronta para iniciar o tratamento como progressão sistêmica, tá? Então, eu acho aí, né, o diferencial foi essa visão clínica e a biópsia, né, Carlos? Sim, acho que vale a pena sempre lembrar, né, que, sobretudo, primeira recorrência, né, é diferente de alguém que está progredindo, que você já tem certeza que tem doença metastática, que você biopsiou previamente, né, mas primeira recorrência, eu acho que sempre vale a pena tentar documentar, por mais que a imagem possa ser sugestiva de que, de fato, esse indivíduo tem recorrência. Às vezes, essa imagem eu ainda acho que era discutível de você pensar que talvez não fosse mesmo, porque era só linfonodo mediastinal, era globoso, era bilateral, lembrava até algum grau de sarcoidose, mas mesmo que esse indivíduo viesse, sei lá, com múltiplas lesões hepáticas ou múltiplas lesões ósseas, acho que sempre vale a pena a gente, na primeira recorrência, considerar a biópsia, até para documentar, número 1, que recorreu, e número 2, checar se não teve nenhuma alteração de expressão de estrogênio, receptor de progesterona, HER2, assim por diante, né? Dependendo do intervalo livre de recorrência, se possível, dependendo do subtipo, considerar até avaliações somáticas que pesam que isso tem um impacto um pouco menor em câncer de mama hoje. Perfeito. Bom, acho que ainda a gente tem 10 minutinhos, então eu queria tentar pelo menos começar esse segundo caso. Vamos lá, pessoal. Então, o segundo caso da nossa reunião é um homem de 71 anos, casado, 2 filhos, natural e residente de Campo Grande, aposentado, de comorbidades, uma hipertensão e um diabetes mellitus tipo 2, também sem lesão de órgão-alvo, sem infarto prévio, sem AVCI ou sem disfunção renal, nada disso. Medicamentos aí, um Diovan, um Galvusmet, uma rosuvastatina. Esse paciente veio procurar a equipe de oncologia para um aumento de PSA em exame de segmento, né? Alguém já está pensando que esse cara está falando de PSA aqui numa discussão de câncer de mama em homem, né? Mas vamos lá, vamos olhar um pouquinho a história dele em um pouco mais de detalhe. Esse indivíduo ele veio na consulta em 2020 já contando para a gente que ele tinha tido em 2018 um câncer de mama à esquerda. Ele tinha tido, então, um nódulo irregular, lá hipoecoico, com sombra posterior, medindo 2 centímetros, que tinha sido submetido a uma COR, que tinha mostrado um carcinoma ductal invasivo grau histológico 2, para confirmar o que a Márcia nos falou, receptor hormonal positivo, fortemente positivo, estrogênio, progesterona, HER2 negativo, KI de 80, um KI alto também, como a Márcia já tinha comentado, que talvez era o mais frequente nesses homens. Esse paciente foi submetido a uma mastectomia esquerda, na ocasião com pesquisa de linfonodo sentinela, tumor de 1,8 centímetros, margens livres, 2 linfonodos secados, ambos negativos, receptores hormonais fortemente positivos, né? Esse paciente não recebeu quimio, ele tinha 71 anos, já tinha essas comorbidades, era um tumor de 1,8, fortemente positivo, receptor estrogênio e progesterona, acho que é adequado aí não ter feito, apesar de não ter feito painel, acho que bem razoável, e iniciou tamoxifeno adjuvante. Esse indivíduo, então, procurou esse indivíduo ainda diagnosticou um aumento de PSA em segmento,
que mostrava um PSA aí de 5,2, com PSA prévio de 2,4. Na ocasião, o colega que o acompanhava pediu uma ressonância de próstata que mostrou uma lesão suspeita na próstata, uma biópsia demonstrou um adenocarcinoma usual da próstata Gleason 8, 4+4. Esse indivíduo, em 2019, um ano depois do diagnóstico do câncer de mama esquerda, foi submetido a uma prostatectomia robótica radical que mostrou um PT2PN0 sem uma negativação de PSA. E daí, em 2020, um ano depois, ele procura um oncologista novo por um aumento do PSA e sensação de uma nodulação na mama oposta à direita da mama prévia que ele tinha tratado. Rodrigo, de novo, não temos, infelizmente, o seu aerograma, que eu deveria ter gastado um pouco mais de tempo e ter feito aqui. Mas esse indivíduo tem 2 filhos, 37, 36, 33 anos, sem histórico oncológico relevante, 2 irmãos, um deles com diagnóstico de câncer de próstata aos 58 e o outro falecido por um tumor primário indeterminado aos 56 anos. Mãe falecida em idade jovem aos 45 por algum câncer abdominal. Não tem histórico sobre a família do pai. E aí, você quer testar esse indivíduo, sim ou não? Depois de 2 tumores prévios, né? E em homem com câncer de mama. Não, acho que a testagem aqui já não está mais em questão, em questionamento, né? Que tem que fazer, tem que fazer. A história mais uma vez chama atenção, o histórico aí do irmão dele com câncer de próstata. Só um detalhe, né? Assim, a gente não comentava muito sobre testagem de pacientes com câncer de próstata. Nos últimos anos se vem mudando radicalmente. Trabalhos foram publicados mostrando uma incidência, uma frequência de mutações patogênicas em torno de 12% em pacientes que têm câncer de próstata metastático. E a frequência também é bem alta para aqueles pacientes que têm tumores potencialmente letais, então com Gleason alto ou com estadiamento ao diagnóstico já em uma fase mais avançada. Então, hoje, uma tendência grande também é a realização de testes para todos os pacientes com câncer de próstata metastático, independente do histórico familiar, e também para aqueles pacientes que têm tumores de próstata de alto risco, tá? Tá aí a testagem dele, olha. E olha o que foi encontrado aí, um BRCA2 patogênico para esse senhor. Então, Não, uma mutação assim de perda de função, né? Vocês podem ver aí que é uma mutação que faz com que a proteína seja truncada. Isso sendo uma mutação, né? Nesse cenário, uma mutação patogênica coincidente e de acordo com o histórico pessoal e familiar desse paciente. Mais uma vez, o BRCA2 é o câncer, é o gene que mais está associado ao câncer de próstata em homens. Ele é sem dúvida o primeiro lugar. Depois vem, ao invés de ver BRCA1, vem ATM, CHEK2, e em quarto lugar é o BRCA1 só. Então, mais uma vez, o BRCA2 aí mostrando importante em cânceres hereditários em homens. E rastreamento, eu sei que boa parte de nós aqui está GBK e faz câncer de mama, mas rastreamento da próstata ou rastreamento de outros tumores se faz imperativo nesses pacientes? A gente tem uma sugestão de começar mais precocemente rastreamento a partir dos 40 anos para esses homens com mutação em BRCA2 para câncer de próstata. E uma pergunta que existiu aqui no chat em relação a câncer de pâncreas, a gente sabe que também está aumentado, o caso do cabelo traz essa evidência, né? Realmente está aumentado, principalmente quem tem mutação em BRCA2, está aumentado o câncer de próstata. E a gente só recomenda rastreamento para câncer de próstata nesses pacientes com mutação caso tenha na sua história familiar parentes de primeiro grau com câncer de próstata, de pâncreas. Pâncreas. Não, desculpa, cabelo, pode perguntar. Não, eu acho que é pâncreas. É pâncreas. Isso é. Isso. Nós não devemos fazer um rastreamento para câncer de pâncreas sistemático para os pacientes que têm mutação de BRCA1 ou BRCA2. Somente devemos levantar essa sugestão se na história familiar existirem parentes de primeiro grau com câncer de próstata. Pâncreas. Muito bem. Dani Guzmão, esse paciente, então, depois de ter tido um primário na mama à esquerda, depois de um câncer de próstata, teve a infelicidade de palpar um nódulo novo na mama oposta à direita e foi submetido a esse exame de imagem, a essa ressonância. O que você me conta aqui desse exame de imagem? Aqui a gente tem uma sequência dinâmica em sagital, aqui à esquerda,
coronal e axial. E a gente vê um realce nodular, irregular, heterogêneo, na união dos quadrantes da mama direita, né? Ele está bem junto à musculatura peitoral, apesar de não parecer haver realce do músculo, poderia sugerir invasão, né? Mas um aspecto suspeito. Não sei se ele tem mamografia nem ultrassom, interessante. E aqui é o mapa colorido, né? Isso aí é só uma expressão do que a gente vê no estudo dinâmico mesmo. Uhum. Tá aqui então a descrição que a Dani fez, e esse paciente tinha em paralelo um aumento de PSA, como eu tinha descrito, né? Então o colega que o acompanhava, claramente o colega que faz uro e não mama, porque pensou no PET PSMA, eu provavelmente não ia lembrar nunca disso, pediu um PET com PSMA para esse paciente, e esse PET mostrou aí uma área discreta esclerose com expressão de PSMA no acetábulo à direita, também suspeita para uma lesão metastática óssea, porém baixo volume, uma lesão única no osso, sem nenhum outro sítio de doença. E daí a discussão foi, e agora, né? Temos uma lesão da mama, biopsiada aqui, a Márcia pode brevemente comentar com a gente, que já são 8h30, a Dani vai brigar comigo se eu passar muito, mas, Márcia, 1 minuto, você consegue descrever aqui? 15 segundos. Um carcinoma invasor especial visto no HI ali, esses cortes rosinha com marrom, com rosinha com roxo, exatamente. E depois vocês têm estrogênio embaixo, bem positivo, progesterona bem menos, né? Bem menos marrom, HER2 negativo, na caixinha o controle interno, né? O controle positivo. E é isso. Então, de novo, um tumor luminal, eu não sei, o CAI eu acho que não está representado aí, ok? Acho que a gente não representou aqui. Mas e para fazer uma pergunta para a Luciana, que antes da gente finalizar, vou finalizar aqui em 1 minuto, para a gente não estourar o tempo. Luciana, esse paciente, então, se a gente pensar, ele tem uma lesão primária da mama, que parece inicial, sem axila comprometida, que a gente já descreveu aqui qual que é a abordagem dessa doença, mas esse indivíduo tem um câncer de mama, talvez oligometastático, uma lesão única óssea. Conta um pouquinho para a gente aqui em 1 minuto, para a gente poder depois encerrar a sessão, a respeito de radiocirurgias em doenças oligometastáticas, seja de próstata ou mama. A gente tem utilizado isso? Qual a sua visão? Vamos utilizar mais daqui para frente, menos? Qual a sua impressão? Sim, bom, para esse caso especificamente, eu acho que a gente precisa comprovar se de fato esse paciente é metastático para o acetábulo, porque o SUV dele está muito baixinho, né? Então, não para sair fazendo radiocirurgia sem a gente ter comprovação que de fato trata-se de doença metastática. Bom, no cenário do paciente oligometastático, nós temos já vários indícios e nível de evidência 1 já que comprova que há benefício de radiocirurgia para o paciente que é oligometastático. Então, o conceito de oligometástase e o benefício de radiocirurgia seriam para pacientes que tenham até 5 lesões metastáticas, desde que não mais do que 3 lesões no mesmo órgão. Então, esse é o paciente que terá benefício de fazer radiocirurgia com um ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressão, desde que ele tenha a doença primária controlada, Carlos. Então, é importante a gente ter isso em acompanhamento também. Então, a doença primária dele tem que estar controlada e a gente tem que ter um controle e estabilidade por pelo menos 6 meses antes de indicar radiocirurgia para ter o benefício da sobrevida global. Perfeito, obrigado. Bom, eu acho que eu vou finalizar aqui por questão da hora, mas basicamente esse paciente, do ponto de vista da mama, ele foi tratado cirurgicamente da lesão nova da mama contralateral à direita. Esse indivíduo ele foi para uma supressão central, para um análogo de LH-RH, até por conta do câncer de próstata com aumento de PSA. E daí a decisão ficou fácil, porque o segundo tumor primário da mama apareceu em vigência de uso de tamoxifeno, e ele já era obrigado a tomar inibidor central por conta do câncer de próstata, então aí foi só introduzir o inibidor de aromatase para ele, acho que daí não precisava ter grandes discussões racionais aqui, e é isso que ele está fazendo hoje. Bom, acho que aqui eu encerro então, e eu queria de novo imensamente agradecer aos colegas que tiveram a disposição de estar aqui com a gente até agora às 8h30, não só os que participaram aí das discussões, mas quem também acompanhou e assistiu a gente aí nesse caso multidisciplinar do GBK, lembrando que isso vai ficar gravado e está disponível no YouTube para quem quiser ver depois, e a cada 6 semanas a gente pretende repetir esse evento, então aguardem futuros eventos multidisciplinares.
De novo, obrigado a todo mundo. Dani, Márcia, Rodrigo, Luciana, Cabelo. Obrigado. Obrigado, gente. Um grande abraço. Até logo. Obrigada, gente. Boa Boa noite. noite. Prazer. Até logo.